Amigos, nós estamos dando continuidade à nossa gravação dessa caminhada de Jesus indo a Jerusalém para aqueles últimos momentos. Já trabalhamos bastante esses momentos aqui, vários encontros, várias pregações, vários exemplos de Jesus, vários ensinamentos de Jesus. E nós iniciamos na reflexão passada o encontro de uma pessoa que pede para seguir Jesus, e Jesus diz que para segui-lo vai ter que se despojar das coisas da terra, que ele não tem uma pedra para reclinar sua cabeça, e deixou essa lição. Agora nós vamos dar continuidade, porque naquela caminhada é Jesus quem chama alguém para segui-lo. Naquela estrada ele diz: segue-me, para outra pessoa. E essa outra pessoa, ela não diz que quer seguir, ao contrário. Ela diz assim: permite-me antes que eu enterre meu pai. E é muito interessante, porque para os judeus, principalmente naquela época, e seguindo as orientações da Gênesis, no capítulo 35, uma lei de Moisés, o enterro dos pais é um ato sagrado. É dever do judeu estar cuidando com todo o cerimonial necessário do enterro do pai. Então, quando Jesus diz para aquele homem: segue-me, e ele diz: primeiro permita-me enterrar meu pai, ele naturalmente vai esperar de Jesus o consentimento, que ele concorde que ele vai lá enterrar o pai, porque é algo sagrado. Mas Jesus coloca como mais sagrado a vida depois da morte. Olha o que Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os próprios mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está chegando a hora, e a hora aquela havia chegado, em que Jesus está nesse advento da imortalidade, de dizer que agora é hora de falar da vida espiritual e não de despojos físicos. E coube a nós espíritas, ou melhor, coube ao espiritismo trazer essa lucidez, essa informação tão clara do momento da morte, o momento do desprendimento. Allan Kardec abre um capítulo no livro Céu e Inferno só para falar sobre o passamento, a libertação do espírito do corpo físico. Então os rituais que nós temos hoje, os velórios, tudo isso faz parte de um momento religioso, vamos dizer assim, ou de religiosidade, para facilitar não o enterro de um corpo sem vida, mas a libertação de uma alma. E o Espiritismo vem explicar o que acontece naquele momento, vai explicar da tenacidade com que um espírito está vinculado ao seu corpo físico. Quanto mais material for o espírito, mais materialista tenha sido a vida daquele indivíduo que está desencarnando. Quanto mais espiritualizado, mais se afrouxa os laços durante a vida, e no momento da desencarnação é muito mais suave esse desprendimento. Então cabe ao Espiritismo muita participação nesse momento. É aqui Jesus fala: deixe que os mortos cuidem dos próprios mortos, enterrem os próprios mortos, e vai pregar o que ocorre. Ao Espiritismo cabe essa missão. Gente, quanto recurso nós temos para oferecer para os indivíduos que estão no momento da desencarnação, e que os espíritos superiores dizem que é um momento de perturbação espiritual. Não é perturbação neurológica, é uma perturbação oral, emocional e também fisiológica, por causa dessa questão de romper laços que vinculam o espírito ao corpo. Agora, hoje, nós estamos vivendo um momento muito delicado na humanidade. As pessoas não estão podendo enterrar seus mortos, não estão podendo fazer oratórios, fazer velórios, porque está todo mundo morrendo às mazelas por causa do coronavírus. Estão sendo jogados em valas quase que comuns, uma ao lado da outra. Como que nós, espíritas, poderíamos, neste momento, com esse ensinamento de Jesus, vai anunciar o reino de Deus, quer dizer, vai falar desse momento sobre a vida depois da morte, sem ajudar a pessoa que está desencarnando? Então Allan Kardec abre vários capítulos de ensinamentos dos espíritos superiores que nos ajudariam, principalmente das energias, dos fluidos, que pode envolver a entidade que está desencarnando, facilitando aquele processo.
Como que nós poderíamos fazer isso? Vamos separar as energias que nós irradiamos em dois tipos básicos, as boas e as ruins. Tudo que é energia ruim vai atrapalhar um processo, e as energias boas vão facilitar. Então pensa bem, quando a gente recebe uma notícia de que um ente querido para nós acabou de partir, está partindo, está desencarnando, mas para nós, fisiologicamente, morreu o corpo. Para nós, espiritualmente, está partindo, não sabemos quanto tempo vai demorar. Pode demorar muito tempo, como pode ser imediato, dependendo da condição de elevação moral de quem está desencarnando. Quais são as primeiras emoções que nós afloramos em nossos sentimentos? Tristeza, pesar, angústia, aflição, se não desespero. Como que nós vamos contribuir para a libertação de um ente que nós amamos numa hora dessa com essas emoções? Então nós precisamos converter nossos sentimentos doloridos em fé. Para isso nós temos que crer que existe Deus. Temos que crer que Deus seja soberanamente justo e bom. Temos que crer que o amor de Deus é extremamente abrangível para todas essas horas da nossa vida, principalmente nas horas mais difíceis. Temos que compreender que aquele momento é um momento divino, que Deus escolheu para aquela criatura que nós amamos partir. É a partir do momento em que nós convertemos nossa tristeza em fé, nós podemos olhar para aquele ente querido, aquele corpo que está sendo sepultado, e pensando na alma que está sendo libertada, e oferecer-lhe o melhor de nós. Confie em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Resignação, aceite a vontade de Deus, porque para Deus tudo é vida. Daqui a pouco você estará no mundo espiritual, no reino de Deus, vivendo a continuidade da sua existência, e melhor dizendo, a verdadeira existência, porque foi de lá que nós viemos. Então nós temos, o Espiritismo vem nos oferecer, nós temos esse recurso de fortalecer a compreensão da fé e neutralizar as tristezas que nós carregamos em nosso coração. Mas mesmo assim, nós vivemos uma hora muito preocupante agora. Por quê? Porque nós não podemos estar nos velórios, não podemos reunir pessoas, não podemos fazer preces em conjunto. Então é uma hora em que talvez até os espíritas devessem fazer fóruns de análise de como podemos contribuir. Então nós sabemos que a prece à distância é energia que ajuda. Vamos pedir aos espíritos superiores que ajudem. Se podemos estar ao lado no enterro, em 3, 4 pessoas, se for permitido, que vamos aqueles que tenhamos mais fé, para poder levar ali para o nosso ente querido a força que ele precisa naquele momento, para poder se sentir energizado positivamente. Vamos pedir o auxílio dos benfeitores que nunca nos abandonaram, que sempre estiveram ao nosso lado, os anjos guardiães, para ajudar naquele momento. Vamos oferecer todos os recursos possíveis para transformar aquele momento em um momento de espiritualização e de bênçãos para quem partiu. Tenho certeza que um dia, lá na frente, se tivermos a oportunidade de nos reencontrarmos, nós vamos ouvir aquela frase amiga do amigo que partiu anos atrás: como me fizeram bem aquelas orações. Foram importantíssimos para o meu desprendimento, porque as pessoas não sabem, não estudam isso, não compreendem. Mas Jesus já dizia, aquela pessoa que ele chamou para segui-lo, que queria enterrar o pai, você vai lá enterrar despojos. Jesus não negou, não disse para ele não ir, só disse que os mortos enterrariam os mortos, mas que ele tinha o dever de pregar o reino de Deus para que a gente aprendesse a enterrar os vivos, que não é enterrar, é libertar os vivos
para a vida eterna. Pensemos com muito carinho, nós temos muitas coisas para fazer neste momento que vive a humanidade. Vamos orar. Hoje pela internet a gente consegue juntar várias pessoas e orar. Vamos orar para quem está partindo. E não vamos esquecer quem partiu. E assim que acabar esse isolamento, vamos reunir a família. E vamos fazer uma prece, vamos continuar o processo de ajuda, porque nós não sabemos quanto tempo demora uma pessoa para se adaptar no mundo espiritual. Nós temos inúmeros casos contados por médios, como Chico Xavier, de amigos que desencarnaram, que ele assistiu, como o Zeca Flaviano Machado, que ele foi lá no Centro Espírita Santa Luzia, vê o Zeca fora do corpo, sentado numa poltrona, confuso, e o Chico se aproxima, ele vê Chico, e junto com o Chico está o Dr. Bezerra, ele não vê o Dr. Bezerra. E Chico começa a dialogar com ele, como que você está se sentindo? Muito confuso, está tudo muito embaçado. Então é difícil a desencarnação, mesmo para aqueles que se prepararam. Então nós temos que ajudar, vamos colaborar, vamos orar, vamos apresentar o que é o reino de Deus à luz do Espiritismo, ouvindo esses ensinamentos de Jesus. No próximo encontro nós vamos tratar então da terceira pessoa que pede para seguir Jesus, e que Jesus diz assim, que ele não estava preparado, ele quer primeiro se despedir dos entes queridos, e Jesus diz assim, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Nós vamos deixar para a próxima reflexão.